Sagrada do Antigo Testamento, pelo livro escrito e narrado por Samuel, capítulo de número 16. Eu gostaria apenas de vos narrar 2 versos, no qual estão embasados neste capítulo, verso de número 1 e verso de número 13. Antigo Testamento, primeiro livro escrito e narrado por Samuel, capítulo de número 16, verso de número 1 e verso de número 13. À noite deste dia, uma vez mais, eu gostaria de congratular a minha alegria com todos e todas que aqui se fazem presentes. Obrigado uma vez mais por esta recepção por excelência, aos mediadores deste honroso convite, coordenador da 2ª Conferência dos Gideões Missionários na cidade de Taubaté, pastor Gedilson Silva, organizador da 2ª Conferência Missionária dos Gideões Missionários na última hora na cidade de Taubaté, meu amigo de longa data. Eu externo a minha gratidão pública a todos e todas que aqui estão na noite deste dia. Obrigado uma vez mais por este honroso convite. Sem mais delongas, quantos mais se encontraram, digam glória a Deus. Antigo Testamento, primeiro livro escrito e narrado por Samuel, capítulo de número 16, verso de número 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Verso de número 13. Tomou Samuel o vaso do azeite, e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor Deus se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Com a gentileza, tomai vossos assentos na noite de hoje. O cenário bíblico literal está retratando com mais exatidão o século X a.C. Haja visto que o cenário bíblico retrata o ano de 1025 a.C. É notório enfatizar na noite deste dia, amigos apregoeiros do Evangelho, que a nação eleita de Deus, a nação de Israel, estava vivenciando o império da monarquia. E é notório enfatizar na noite deste dia que a nação eleita de Deus, pastor Márcio Novão, evangelista cristiano, evangelista Jean, estava vivenciando o pastor Messias, um momento de decadência espiritual. É notório enfatizar na noite deste dia que o cenário bíblico nos apresenta 3 principais protagonistas. Primeiro, o sumo sacerdote Samuel. Segundo, Saul, ortogado como o primeiro rei da história da nação de Israel. Terceiro, Davi, o eleito de Yahvé, o Deus que fez os céus e a terra. A Bíblia Sagrada é enfática em nos apresentar no seu cenário literal, além da nação de Israel,
mas era chamado. Repita comigo: Saul era chamado. Porém, aquele que se encontrava no aprisco em Belém foi otorgado pelo Deus que fez os céus e a terra, como um escolhido para a geração do século X antes de Cristo. É notório enfatizar na noite deste dia que o chamado, pastor Márcio Brovão, pregador Robson, presbítero Jonas, é notório enfatizar na noite deste dia que o chamado se encontrava assentado no trono da nação de Israel. Mas a Bíblia Sagrada é enfática em nos afirmar que agora Yahvé, o Deus que fez os céus e a terra, pastor Claudemir, pastor Tiago, se apresenta na tenda de Ramá a Samuel e narra a Samuel as suas palavras dizendo: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? O repúdio não foi humano, o repúdio foi divino, apóstolo de Jair. Foi o próprio Deus que rejeitou a Saul, repudiou a Saul. Mas claramente o texto bíblico nos apresenta o chamado rejeitado, assentado no trono da nação de Israel. Permita na noite deste dia eu fazer uma alusão com o trono. Um trono de uma forma alusória promove o destaque, promove a fama, promove a evidência, promove o glamour, mas não é garantia de comunhão, não é garantia de intimidade, não é garantia de aliança. Fica sabido que na nossa geração tem inúmeros pregadores sentados no trono, tem inúmeras cantoras sentadas no trono, tem inúmeros profetas sentados no trono, mas Deus rejeitou. Sabe por quê? Porque no aprisco vai levantar escolhido hoje, vai levantar apóstolo de Jair. Trono não é garantia de comunhão, trono não é garantia de intimidade, trono não é garantia de aliança. Fica sabido na noite deste dia que muitos e muitas que se encontram assentados e assentadas em tronos da nossa geração têm sido rejeitados pelo próprio Yahvé, têm sido rejeitados pelo próprio Deus. Mas fica sabido na noite deste dia que o cenário literal vai mudar, porque no aprisco Deus vai te levantar nesta noite. Deus está te levantando. Quem aqui levanta a mão da glória, quem aqui levanta a noite, aleluia. O trono estava ocupado por um rejeitado, mas Yahvé é o Deus que fez os céus e a terra, estava preparando o escolhido para ser introduzido no cenário profético. Fica sabido na noite deste dia, para você, ouvinte desta mensagem profética, na segunda conferência dos Gideões Missionários da cidade de Taubaté, no estado de São Paulo. No aprisco Deus está preparando a tua vida, no aprisco Deus está moldando a tua vida, no aprisco Deus está lapidando a tua vida. Mas se prepara, Deus vai te levantar na noite deste dia, Deus vai te usar na noite deste dia, Deus vai te enviar na noite deste dia. Quem pode dar glória da glória, quem pode dar aleluia, aleluia. Trono promove a fama, trono promove o status, trono promove a evidência, trono promove o glamour. Mas fica sabido na noite deste dia que escolhidos de Deus, escolhida de Deus, que aqui estão neste pavilhão na noite deste dia, já estão preparados para ser levantados e levantadas por Yahvé. Quem crê recebe esta palavra com glória, quem crê recebe esta palavra com aleluia. O Deus que fez os céus e a terra está de pé no seu alto e sublime trono e está olhando para você, está olhando para você. Quem crê dá aleluia. Você não é chamado, você não é chamado, você é escolhido, você é escolhido. Só quem é da glória, só quem é da Porém, o cenário bíblico está retratando um chamado no trono e um escolhido no aprisco. Porque no primeiro livro, escrito e narrado por Samuel,
capítulo de número 10, verso de número 22, do arraial em Mispa foi lançada a sorte sobre as tribos de Israel. E a sorte caiu sobre Saul, e Saul estava ocultado no meio das bagagens. Então o sacerdote, repita comigo, sacerdote. O sacerdote, pastor Márcio Trovão, chama Saul no meio da bagagem. Mas no primeiro livro escrito e narrado por Samuel, capítulo 16, verso de número 13, quando Davi atravessa os umbrais da tenda na casa de Jessé Belemita, o próprio Deus apóstolo Benjair entrou do alto dos céus, dizendo ao sumo sacerdote Samuel: unge, porque este é o meu escolhido. Ai, você não saiu do meio da bagagem. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Entregue da glória. Deus se apresenta em Ramá, na tenda, ao sumo sacerdote Samuel. E outorga a ele uma ordem imperativa, irmão Júlio, irmã Luana: enviar-te à casa de Jessé Belemita, porque dentre os seus filhos me provei de um rei. Mas antecede, pastor Tiago, a ordem imperativa, uma comissão, pastor Paulinho Santos, a qual na liturgia judaica não se lembrava o protocolo pregador Mateus. O que cativa a minha atenção na noite deste dia, evangelista Diego Garcia, que o protocolo não deveria ser quebrado. Deus ordena ao sumo sacerdote Samuel: enche o vaso de azeite. Olhe para mim na noite deste dia, permita eu cativar a tua atenção com esta introdução profética. Quando Deus narra ao sumo sacerdote Samuel: enche o teu vaso de azeite. Agora está calcado em 4 condições Samuel. A primeira condição, Samuel antecedendo o ofício era juiz, agora segundo é sacerdote, terceiro pregador da geração e quarto profeta para aquela nação. Algo que cativa minha atenção na noite deste dia, que embora fossem embasadas essas 4 condições de ofícios sobre a vida de Samuel, Deus narra: Samuel, enche o teu vaso de azeite. Quando Deus narra a preparação para Samuel, isto é perseguição de pregador, compreendo eu pelas Sagradas Escrituras que então Samuel, ele prepara a sua éfode, a sua escola sacerdotal de linho azul puro. Ele prepara agora, pastor Márcio Trovão, as 2 pedras preciosas, o linho e tumim no hebraico, e no português traduzido bênção e maldição, proferido sobre a arraial Gera. O que cativa a minha atenção, pastor José Carlos, que haveria necessidade de Samuel, cantor Fernando, introduzir o linho e o tumim dentro do peitoral. O que cativa a minha atenção na noite deste dia, que Samuel, dentro do ofício da liturgia judaica, ele estava preparado, mas diante da ótica humana, não diante da ótica de Deus. Samuel agora está com a éfode azul. Samuel agora está com as 2 pedras, o linho e o tumim embasadas no bolso e no peitoral. Samuel agora está com o vaso na mão. E compreendo eu na noite deste dia, que quando Samuel traz a éfode azul, quando Samuel toma as 2 pedras e embasa no peitoral, quando Samuel toma o vaso, ele diz a Deus em glória e alta voz ao céu: Senhor, estou preparado. E Deus recua na vertical, dizendo de cima para baixo: Samuel, ainda falta algo. Diga para a pessoa que está do seu lado: ainda falta algo. Estava trajando a éfode de azul linho puro, estava com as 2 pedras preciosas do linho, embasou no peitoral, no bolso a boa via, está com o vaso nas mãos, mas faltava algo. Quando Deus outorga a ordem imperativa, Samuel dizendo: enche o teu vaso de azeite. É porque o vaso havia ausência de azeite. Com a gentileza, pergunte para a pessoa que está do seu lado: como está o teu vaso hoje? Você está trajado, está trajada com a sua éfode. Você está com um objeto de acesso. Mas porém,
embora esteja com o vaso, e pode da tua vida, talvez esteja faltando algo. Fica sabendo na noite deste dia que Samuel estava embasado no crivo da liturgia judaica em 4 ofícios: juiz, sacerdote, pregador e profeta. Mas o seu vaso estava vazio. Como está o teu vaso na noite deste dia, sacerdote? Como está o teu vaso na noite deste dia, pregador? Se estiver vazio, não se preocupa, Deus vai encher. Se estiver para não se preocupe, Deus vai completar. Mas se estiver cheio, se prepara, o teu vaso vai transbordar. Quem crê na glória? É doutor enfatizar na noite deste dia que Deus não envia, Deus não destina aqueles e aquelas que têm ofício na sua obra com vaso vazio. Deus só levanta quem está com vaso com azeite. Deus só envia aquele e aquela que tem azeite no vaso. Haja visto debaixo do trovão, o xerém, o chifre ou o vaso. É notório enfatizar na noite deste dia que tinha uma extensão de comprimento hídrico de 30 centímetros. Poderiam ser embasados aproximadamente 750 ml dentro do vaso, dentro do chifre, dentro do xerém. Mas algo que cativa minha atenção na noite deste dia, que embora Samuel fosse juiz, fosse sacerdote, fosse pregador, fosse profeta, o vaso estava vazio. Mas na noite deste dia, fica sabendo que os céus estão abertos e Deus vai encher o vaso. Quem está aqui na glória, Deus é o provedor do azeite do teu vaso. Quem crê recebe com glória, quem crê recebe. Enche o teu vaso de azeite e vem. Levante a tua mão direita para os céus. Eu quero liberar uma palavra profética. Se você na noite deste dia entrou neste pavilhão dos milhões missionários da última hora, fica sabido na noite deste dia que a fé é o Deus que fez os céus e a terra. Ele vai encher o vaso que está vazio. Se o teu vaso está pela metade, ele vai completar o teu vaso de azeite. E se o teu vaso está cheio, se prepara, o teu vaso vai transbordar. Quem crê, fecha a mão, recebe com glória, recebe com aleluia. Eu tenho um tema para mim estar embasado na noite deste dia. O tema é profético para a minha vida, para a sua vida e para nossas vidas. Deus está te procurando. Deus está te procurando. Quantos mais aqui já serem encontrados por Deus? O cenário literal eu compreendo pelas Sagradas Escrituras que a primeira pessoa que deveria ser encontrada era o sumo sacerdote Samuel, mas deveria ser encontrado com o vaso cheio. Agora Samuel embasa 750 ml de azeite no vaso, no xerém, no chifre, e agora ele sai de Ramá e prossegue a sua trajetória até a província de Belém. Quando chega em Belém, o Deus que fez os céus e a terra lhe dá uma estratégia para que ele pudesse agir em silêncio, para cumprir o ofício da unção. Ele entra na cidade, é saudado pelos anciãos que ali se encontram, e é notório enfatizar na noite deste dia que agora ele é destinado à casa de Jessé. Algo que cativa minha atenção na noite deste dia, que quando Davi estava no aprisco, todos os seus demais 7 irmãos se encontravam dentro da tenda. Se encontrava Eliabe, Abinadab, Samá, Natanael, Radai, Osei e Anônio. E algo que cativa minha atenção na noite deste dia, que todos esses são apresentados ao sumo sacerdote Samuel, e o próprio Deus reprova anunciando: não foi este a quem eu escolhi. Fica sabido na noite deste dia que se
Diga para a pessoa que está do seu lado: a sua vez chegou. Não é Eliabe, é você. Não é Abinadab, é você. Não é Samar, é você. Não é Natanael, é você. É você. É você. Quem é aqui da glória? Quem é aqui da aleluia? É você. Deus forte, aleluia. Samuel começa a observar os quadrantes da tenda e começa a indagar: Senhor, se fitaram todos os varões. Deus ecoou do alto dos céus a sua voz a Samuel, dizendo: ainda falta um. E a pessoa que está do seu lado profetiza para ele, para ela: este um é